tarde para você que está ligado na tela da Band. Nessa segunda-feira de carnaval, estamos chegando com os donos da bola. Para você que está aí, não foi pro bloco ainda, ou então foi, saiu ontem, tá ficando um pouquinho mais relaxado hoje. Vem com a gente, porque temos muita coisa para falar hoje aqui no Donos da Bola. O nosso GV ganhou um diazinho de folga também merecida, tá trabalhando pra caramba. Ontem tava lá no Tio Gary, que eu vi, mas hoje tá lá nos acompanhando também. Beijo pra você, GV, deixa com nós que aqui, com essa galera, com essa rapaziada, você sabe, você conhece muito bem, a gente vai tirar de letra. Vamos falar muito. Flamengo, porque amanhã tem compromisso importantíssimo lá em Quito. O Flamengo, inclusive, já está por lá. Primeiro jogo da decisão da Recopa contra o Independente Del Valle. Vamos falar sobre o Vasco, que tem gente nova chegando, jogador novo chegando. Fluminense, que tem a volta de um dos principais jogadores, provavelmente. E o Botafogo, que também está contratando gente. Tem jogador chegando para o lado direito. Talvez uma das principais carências do Botafogo. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai abordar hoje aqui nos Donos da Bola. Antes da gente começar de botar nossa enquete, boa tarde para vocês, senhores. Boa Igor tarde, meu amigo. Trabalhou bem, né, durante o final de semana, Trabalhei, né? A gente estava nos blocos, cobrindo os blocos na sexta, no sábado e ontem. E hoje um pouquinho diferente aqui nos Donos da Bola, mas tá bom, a gente cobre o bloco ali, dá uma curtida também, ouve um som, fica num lugar bacana, também privilegiado algumas vezes, então dá para aproveitar um pouquinho, curtindo. Aí a partir de amanhã eu vou pra folia. A partir de amanhã, mas também já acaba a quarta, só terça e quarta. Mas tá bom, pelo menos vai ter, né? Pouquinho. Também sou o João esteve comigo ontem, né? Estivemos juntos. Verdade. Lá no centro do Rio de Janeiro, depois pra Glória. Fomos fazer uma algazarrazinha ali, rapidinha. E já estamos aqui de novo, né, meu amigo? Fiz agora o Band News na área, mas boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Flávio. Prazer estar com você, com o Doreleu aqui. Que pena que acabou, né, meu amigo? Que pena, amor. Que tá rolando agora no centro do Rio de Janeiro. Pois é, um prazer estar aqui com você também para falar de Flamengo. Uma semana importante. Se pra gente pular carnaval não tá dando, imagina pros jogadores do Flamengo. Amanhã tem jogo importante, difícil, altitude, tem muita coisa pra gente falar sobre essa partida. E vamos colocar a enquete na tela? Como será o carnaval do Flamengo em Quito? Bom ou ruim? Lembrando ao torcedor brunegro, principalmente, e aos que vão secar também, que o Flamengo jogou contra o Del Valle lá na altitude de Quito e tomou 5-1. Aí depois jogou aqui no Rio, fez 4-0. Mas, historicamente, é um lugar que gera problemas para o Flamengo. Igor Doreleu, acha que vai dar para os jogadores tirarem um bom carnaval, pelo menos aproveitar um pouquinho da folia? Dentro ou fora de campo? Acho que dos dois. Primeiro dentro e depois fora. Fora, com certeza, não vai ser o carnaval ideal que eles queriam, né? Se estivesse aqui no Rio, ia estar curtindo uma Sapucaí, curtindo daquele jeito que os jogadores de futebol gostam de curtir. Então, com certeza, fora, não tem dúvida que não vai ser um carnaval dos sonhos em Quito, né? Sim. Mas dentro de campo, apesar dessa dificuldade que o Flamengo vai enfrentar, com certeza, lá contra o Independente Del Valle, apesar dos desfalques que a gente vai falar ainda, eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de voltar de lá com um bom resultado. Não, senão uma vitória, um empate, porque aqui no Maracanã eu acho que o Flamengo se torna muito favorito. E esse é um confronto que costuma ter muitos gols, né? Exatamente. Teve o 5-0, 4-0, um 2-2 na final da Recopa. Na volta o Flamengo goleou no Maracanã. Com um a menos. Com um a menos, pois é. Então a gente pode esperar uma partida animada. A altitude também altera um pouco ali os padrões do jogo. Então, eu acho que vai ser um jogo animado, mas eu acho que o Flamengo, fora de campo, não vai ser tão legal. Pode falar que vai ser um carnaval ruim, mas dentro de campo dá pra fazer um carnaval bom, voltar pro Rio de Janeiro e assim decidir aqui no Maracanã conquistar mais essa taça. A verdade, né, Lídio, é que se for bom dentro de campo, o torcedor do Flamengo já tá valendo. Pro torcedor, não tá nem um pouco preocupado se o jogador curtiu ou não curtiu. Ele quer curtir uma vitória do Flamengo. Até pesquisei hoje se tinha carnaval em Quito e tem, cara. Tem, cara? Tem carnaval. Mas na mesma época? Na mesma época tá rolando bacana. carnaval em Quito. É um pouquinho diferente, culturalmente diferente, Sim. com dança, festa mais folclórica ali da região andina, enfim. Só que os jogadores não têm que focar no campo, tá? Vamos focar no campo, até porque o Vitor Pereira, se voltar de Quito sem um resultado bom, e vou te falar, um empate não é um resultado ruim na altitude. O Flamengo tem que entrar lá para ganhar? Sim, tem. Ele é favorito? É. Mas em função da altitude, que realmente pega, não é só o Flamengo que sofreu lá, grandes clubes sofreram lá. A gente lembra do Fluminense, aquele time que era infinitamente superior à LDU no papel. Pô, era um timaço o Fluminense. Perdeu para a altitude aquele título da Libertadores. Então, se o Flamengo administrar, vencer por um placar magrinho, 1-0, diferença de um gol, tá bom, muito bom. Então, eu acho que o carnaval do Flamengo vai ser bom. Se pudesse ter opção médio, eu ia de médio, mas vamos lá, vamos de bom. A gente vai falar muito ainda sobre essa decisão do Flamengo amanhã contra o Del Valle, primeiro jogo da Recopa, o jogo seguinte,
que é a segunda partida, dia 28. Ingressos esgotados para variar, então a gente vai ter uma festa muito bonita no Maracanã. Mas antes da gente voltar a falar de Flamengo na Recopa, vamos passar o VT da Tati, porque ela esteve lá em Volta Redonda, acompanhou a vitória do Flamengo diante do Resende. Um time mexido e que só deu caldo mesmo quando entrou a garotada. Fala aí, Tati. Sábado de carnaval, o Flamengo colocou o bloco em campo contra o Resende no Raulino de Oliveira. Os componentes eram diferentes. Time alternativo, os titulares foram preservados por causa da Recopa. No primeiro tempo, o Fla teve dificuldade para furar a defesa do Resende. Criou pouco. Mateuzinho e Marinho foram os que levaram perigo para o goleiro Jefferson Luiz. Toma distância de pé esquerdo, pegou forte na bola! Na segunda etapa, a entrada de Matheus Gonçalves na vaga de Igor Jesus mudou o jogo. O Flamengo voltou mais criativo, foram muitas chances de abrir o placar. Mateuzão e Mateuzinho deram trabalho. Rodrigo Caio cabeceou bem. A bola não entrava. O português resolveu apostar em outro jovem da base. O atacante André Luiz foi acionado pelo treinador. Entrou no lugar do lateral, o Wesley. Matheus Gonçalves, que entrou primeiro, aproveitou bem a oportunidade. Aos 30 minutos, chutou de fora da área e fez o primeiro gol como profissional. É do Flamengo! Além disso, o garoto do Ninho ainda pode dizer que marcou o gol de número 600 do Flamengo desde 2019, ano que marca a renovação do clube. Acho que foi o jeito de entrar para a história do clube, né? 600 gols, mas continuar com o pé no chão, que não tem nada feito ainda. Minha primeira minutagem aqui no profissional, espero continuar e pela minha estreia, pelo gol, quer dizer, só agradecer a Deus pelo primeiro gol no profissional, que seja o primeiro de muitos com a camisa do Flamengo. 3 minutos depois, Marinho lançou para Mateuzão. O centroavante achou André, que estava fresco no jogo. Ele driblou o goleiro e mandou para o gol. Também foi o primeiro dele no time principal. 2-0. É do Flamengo! André, que também entrou no segundo tempo. Uma bola comprida, ele tocou de prima. Primeiramente quero agradecer a Deus, segunda toda a comissão, todo o staff do Flamengo, Sub-20, tal profissional. Sou grato por tudo que tem feito por mim aqui no clube. Hoje o Vitor, o Mister deu uma moral pra gente, botou a gente pra jogar e o que importa é isso, a gente do Sub-20 subir pra fazer o resultado que a gente queria. Vitor Pereira continuou dando oportunidades para os garotos. Por outro lado, o comandante ganhou um problema. Marinho deixou o gramado com dores na coxa e chorou no banco de reservas. Na manhã de domingo, Marinho foi diagnosticado com lesão na coxa e ficou de fora da viagem para o Equador. 2-0 Flamengo. No quesito aproveitamento da base, nota 10. Hoje a oportunidade de darmos minutos a muita gente, não é? Muita gente que precisa de minutagem, que precisa de jogar, de lançar e de lançar no jogo muitos meninos da base, não é? Muito satisfeito com eles, o trabalho na base, a base do Flamengo tem muita gente de qualidade e hoje ficou provado, qualidade e personalidade. No Campeonato Carioca, o Flamengo se isolou na liderança com 20 pontos. Agora, a equipe do técnico Vitor Pereira volta a campo amanhã para enfrentar o Independente Del Valle em Quito, pelo primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. A Recopa está a ser trabalhada, está a ser preparada, não é? Está a ser preparada. Avaliar toda a gente, avaliar quem está bem, quem tem algum problema de lesão, espero que esteja tudo disponível. Vamos levar os melhores e vamos competir. É uma sequência complicada, mas uma sequência em que todos têm que estar disponíveis para ajudar. E se todos estiverem com este espírito que eu vi hoje, vamos dar uma boa resposta. Tá aí o Vitor Pereira. Acho que um primeiro tempo muito arrastado. No segundo tempo, quando entra o Matheus Gonçalves, acho que o time muda um pouco de cara. Mas também não dá para ter um parâmetro muito grande por esse jogo, principalmente pela escalação do Vitor,
para terça-feira, né, Lívia? O que me assusta um pouquinho é a morosidade de um time cheio de garotos, tanto pela idade, né, porque fisicamente aguentam mais, né, correr. Tava muito quente no primeiro tempo, Sim. um sol muito forte lá em Volta Redonda. E também pela questão da oportunidade, cara. Esses moleques aí, como o próprio Matheus Gonçalves falou, ele teve poucos minutos, talvez a primeira minutagem dele no time profissional. E aí, cara, eu achei que a entrega foi um pouco abaixo, fisicamente mesmo, de volume de jogo. O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim. Teve muita vaia do torcedor na saída do time no intervalo. E vamos falar, sinceramente, vai a justas. Primeiro que o cara que no Carnaval toma a decisão de assistir o jogo sabendo que era um time reserva, Sim. É porque ele quer muito acompanhar o Flamengo. Então ele está disposto a apoiar. Para o cara ter vaiado é porque realmente foi muito abaixo do que ele esperava. E foi mesmo. O time melhora quando o Vitor coloca o Mateuzinho para jogar aqui pela esquerda. O Flamengo melhora assustadoramente. Inclusive, gosto desse teste do Mateuzinho um pouco mais no time titular. Não jogando, obviamente, na esquerda, mas acho que ele tem que ter mais minutos nessa briga com o Varela. Ele que deixou um pouco a desejar, sim, no Mundial de Clubes. O próprio Mateuzinho sabe disso, aquele pênalti infantil numa indecisão dele com o Santos. Muito abaixo. Quem só vê o resultado, 2-0, o Flamengo foi legal, cumpriu o papel. Mas Marinho muito abaixo, Everton Cebolinha entregando muito pouco do que pode entregar. O 1-1 dele, que sempre foi forte, tentando pouquíssimo esse 1-1 e quando tenta não consegue passar pelo adversário. Então o Flamengo teve muita dificuldade e é bom a gente lembrar, sem desmerecer o Rezende, muita dificuldade para vencer o vice-lanterna do Campeonato Carioca. Esse nível de entrega abaixo, de repente, pode ter a ver também com o nível de concentração, né? Porque com certeza esse time aí do Flamengo, se jogar um time parecido com esse contra o Botafogo no sábado, vai entrar num nível de concentração completamente diferente. Por se tratar de um clássico, um jogo no estádio Mané Garrincha, que é um estádio que a torcida do Flamengo costuma encher. Então, como todos, né? Mas lá tem dimensões maiores. Então, eu acho que, assim, com todo respeito ao Rezende, quando o jogador entra num sábado de carnaval para pegar um time que está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Carioca, talvez não tenha o nível de concentração que ele vai ter numa partida, num clássico, num jogo decisivo, seja do Campeonato Carioca, da Recopa, da Libertadores. Então, acho que isso pode ter tido a ver também com esse nível de entrega abaixo do Flamengo. E sobre o Cebolinha, tá demorando, né, a engatar. Tá demorando a engatar. A gente pede mais oportunidade para ele, uma sequência maior, porque a gente já viu ele jogar muita bola no Grêmio, na Seleção Brasileira também, aquela Copa América que o Brasil venceu. Sim. Ele jogou muita bola, só que parece, não sei, sem confiança, talvez. O drible vem muito da confiança, né? Total. Você ganha confiança, arrisca mais, tenta mais, erra muito, porque o drible é assim. Mas o Cebolinha tem tentado pouco, tem sido muitas vezes burocrático, não é esse jogador que a gente se acostumou a ver. De qualquer forma, a gente tenta ver ele mais em campo para poder ver a capacidade, ver ele mostrar a capacidade que ele já mostrou em outros tempos. Eu acredito que o Cebolinha possa ser uma peça interessante para o Flamengo, mas sem dúvida está demorando a engatar demais. Assim. Você falou sobre confiança, o Vitor Pereira, ele já disse isso em outras entrevistas sobre o Cebolinha, que o que ele busca é dar confiança ao Cebolinha. Sim. Só que não está encaixando, não está fluindo. Eu não sei se é só confiança, não sei se tem questão física. Esquema tático, talvez. O esquema. Adaptação. E assim, é estranho a gente ver um cara com o potencial que ele tem não conseguir se encaixar com esse time. Adaptação era uma coisa que eu acreditava no ano passado. Chegou no meio da temporada, é diferente mesmo, a Europa é uma parada, jogar aqui é outra. Só que eu achei que nessa pré-temporada ele ia ter mais minutos e ia aproveitar mais os minutos. Eu tô contigo, não tá aproveitando, tá sem confiança. Acho que se a gente fizer até um comparativo do Marinho com o Cebolinha, sensação que a torcida do Flamengo já meio que desistiu do Marinho. Sim. Desistiu no sentido de esperar algo dele. E é uma pena, porque o Marinho jogava muita bola no Santos quando veio pro Flamengo. Assim, foi uma contratação que muito clube queria ter. Sim. Ele era o jogador do Santos, né? Era o cara do Santos, exatamente. Levou o time a uma final de Libertadores da América, sendo protagonista, né, naquele time. Então se esperava muito dele. O Cebolinha, eu acho que a torcida do Flamengo ainda tem uma pontinha de esperança de que vire a chavinha e comece a jogar. Eu vi até uma comparação interessante na internet, o pessoal falando, eu esperei mais de um ano o Michael, não vou esperar o Cebolinha que eu vi jogar no Grêmio. Bom ponto, hein? Então, assim, com todo respeito ao Michael, o Cebolinha já havia jogado muito mais no Grêmio do que o Michael jogou no Goiás, até por conta da seleção também. Então, o torcedor, assim, tá naquele... A paciência tá diminuindo, mas ainda tem alguma paciência ali pro Cebolinha. Ainda existe. Eu acho que
precisa existir, porque Sim. todo mundo conhece da capacidade do Cebolinha, todo mundo sabe qual jogador é o Cebolinha, o que ele é capaz de fazer, o investimento que o Flamengo fez. Então, acho que isso é extremamente importante para ele, quem sabe, retomar essa confiança, para ele retomar a melhor forma, porque é um cara que é diferenciado. É um cara que tem o drible, finaliza bem, tem algumas características que são muito interessantes para qualquer time do Brasil, não só o Flamengo. Vocês estão falando sobre minutagem. Quem também teve minutagem foi o Rodrigo Caio, um zagueiro que muitos ainda querem ver totalmente recuperado e tendo uma sequência, e o Vitor Pereira falou sobre o Rodrigo Caio. Vamos ouvi-lo. Sim, o Rodrigo é um jogador de muita qualidade técnica. Entende muito bem o jogo, é um jogador que é líder, portanto passou por uma fase muito complicada, está a voltar aos poucos, a ganhar confiança, e o jogo de hoje estou muito satisfeito porque ele deu uma boa resposta, ganhou no ar praticamente as bolas todas, esteve bem posicionado, fez o Rodrigo, começa a pouco e pouco a voltar. E a dizer-me a mim e a toda a gente que está pronto para ser útil também. Tomara. Eu já tive a possibilidade de conversar com o Rodrigo algumas vezes. É um cara, assim, extremamente elegante, é um cara simpático, educado, e sem contar que é um baita de um jogador. E na época que ele teve a lesão, a gente aqui falou, será que vai dar para ele voltar? Porque é uma coisa complicada, e não é só uma lesão, é uma lesão atrás de outra. Sequência, né? Ele não consegue ter uma sequência. Agora parece que as coisas estão caminhando devagarinho. Fica óbvio o nosso registro aqui que ele consiga ter essa sequência, porque é um cara muito do bem e é um cara que tem um futebol diferente. Assim, é um zagueiro que sabe jogar e joga muito bem. Então que ele consiga ter essa sequência. Mas ele 100%... é titular, né? É titular. Eu acho que qualquer desconfiança sobre o Rodrigo Caio se dá exclusivamente pela questão física dele. Dentro de campo, não tem o que falar do Rodrigo Caio, as valências que ele tem. O próprio Vitor Pereira elogiou ele, na bola aérea ganhou todas, no chão sabe sair jogando muito bem, exerce um papel de liderança no Flamengo desde aquele time de 2019. Sim. Então qualquer desconfiança se diz exclusivamente por conta da questão física. E foi legal ver o Rodrigo Caio voltar a jogar 90 minutos depois de tanto tempo, né? E além disso, foi a primeira vez dele com o Vitor Pereira. No início da temporada, a gente estranhava que até naquele time alternativo, o Rodrigo Caio não jogava com tanta frequência. Então, agora, num time alternativo contra o Rezende, ele jogou. Pode ser o primeiro passo de um processo para daqui a um tempo, talvez, ele tá entrando no time principal do Flamengo, até por conta das competições, né? São muitas competições. Agora o Flamengo não tem o Léo Pereira, por exemplo, o Fabrício Bruno tá preenchendo aquela lacuna. Amanhã o Flamengo pode não ter o Davi Luiz ou o próprio Fabrício Bruno, suspensões acontecem. Então eu acho importante ter o Rodrigo Caio próximo de 100% para que ele possa cada vez mais poder voltar a ser perto do que era aquele Rodrigo Caio lá de 2019 que tomou conta da zaga do Flamengo. Se tem ponto positivo além dos 3 pontos que vão para a conta do Flamengo nessa vitória, é justamente poder ver um Rodrigo atuando 90 minutos. Acho que o Rodrigo pode, inclusive, com mais tempo, né, mostrando que está fisicamente em condições. Por que não o Flamengo testar? O Vitor Pereira está testando tantas formações, trocando o Gerson de posição, não está encontrando uma solução para o meio. De repente, a solução ali dos 2 volantes pode estar na zaga. Por que não testar um esquema com 3 zagueiros? É uma possibilidade. Não é querendo ser professor Pardal, mas Léo Pereira, Rodrigo Caio, Davi Luiz, de repente um Davi Luiz saindo um pouquinho mais. Já jogou de volante. Ele já jogou de volante no Chelsea, no Benfica, é um cara que gosta de dar o primeiro passe, quebrar a linha. Por que não? Uma possibilidade. Aí o cara fala, vamos testar, São oportunidades e o Rodrigo Caio amplia um pouco o leque de opções defensivas que o Vitor Pereira tem e pode dar essa consistência que o Flamengo não tem defensivamente, passa ainda susto em vários jogos. Não passou tanto com o Rezende, porque o Rezende, a parte ofensiva não criou perigo, mas pode ser. Porque aí se você coloca 3 zagueiros, um volante e um Thiago Maia dando uma contenção, você consegue jogar com o Gerson, Everton Ribeiro, enfim, você consegue ter ali os jogadores, pode sobrar para o Gerson? Pode sobrar para ele, mas eu acho que aí o time fica mais consistente. Gosto de ver o Rodrigo Caio voltar,
É o que o Doreleu falou. Se existe desconfiança hoje, é só pela parte física. Porque técnica, o cara é um absurdo, cara. Ele estaria na seleção brasileira se não fosse todas essas lesões. Teria ido à Copa, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque ficou em definição, né? De levar mais acabou indo o Bremer. Assim, aquela história do com todo respeito. O Bremer tá jogando lá fora na Europa, que nenhum de nós joga mais bola que o Bremer. Claro. Não temos nem moral para falar isso, Bremer. Não leve a mal. Mas o Rodrigo Caio, até pela carreira dele, está um degrauzinho acima do Bremer. Eu também acho. Temos a classificação do campeonato estadual. O Flamengo, com essa vitória, ficou ainda mais tranquilo na ponta. Líder isolado com 20 pontos. Botafogo, segundo, com 16. Mesma pontuação do Fluminense, terceiro colocado. E o Vasco fecha o G4 com 14. Um a mais que o Volta Redonda, que está na frente do Bangu, sexto. Madureira, sétimo. Audax, oitavo. Lembrando que do quinto ao oitavo temos a Taça Rio. E o último, Boa Vista, com apenas 2 pontinhos, nesse momento está sendo rebaixado. Se o Flamengo vence a próxima rodada do Botafogo, está classificado, não é isso, Doreleu? Está classificado porque faltariam só mais duas partidas, né? Isso. O Flamengo já tem 8 jogos, iria para o 9º jogo contra o Botafogo, depois ficariam faltando a 10ª e a 11ª rodada. E alguns aspectos interessantes sobre essa classificação. Na próxima rodada, a gente tem um confronto entre o líder e o vice-líder, Flamengo e Botafogo em Brasília, e também o 5º contra o 6º, o Bangu e o Volta Redonda se enfrentam no domingo. Então, quem perder do Volta Redonda do Bangu já fica muito longe de uma briga ali pelo G4. E quem vencer pode voltar a fazer parte do grupo de times classificados. E a Taça Rio, nesse ano, tem uma importância muito grande, porque quem vencer vai para a Copa do Brasil, né? E a gente sabe a importância que tem para esses times de menor investimento estar disputando uma Copa do Brasil. Então, Volta Redonda e Bangu também é um jogo legal de ficar de olho para ver quem vai continuar ainda incomodando os 4 grandes ali no G4. Lidton, acredita que os 4 grandes vão para a semifinal? Eu não estava acreditando até 2 rodadas, né, passadas, mas eu acho que vai ser difícil tirar. A rodada-chave é a próxima. Essa 9ª rodada vai dizer muito em função do que o Doreleu estava comentando agora. Eu acredito que vai ficar ali entre os 4 grandes. O Volta Redonda foi o que chegou mais perto de ameaçar. Mas muito difícil agora os grandes não conseguirem administrar os pontos necessários para poder ficar entre um G4. Acho que não tem muito para onde correr, não. Apesar da gente fazer aqui uma menção honrosa à Volta Redonda, que fez um belíssimo, está fazendo um belíssimo campeonato, Bangu fazendo um belíssimo campeonato. Em posição talvez não esteja tão bem, mas o Audax também foi um time que me agradou muito nesse Campeonato Carioca. A gente fez alguns jogos aqui pela TV. O Madureira no início também, nenhum grande conseguia ganhar do Madureira. Não tomava gol, né? Defesa muito sólida. Quem me decepciona bastante é o Boa Vista, sabia? Eu não esperava que ele fosse fazer um campeonato de rabeira. Não venceu ainda, são 8 jogos, só 2 pontos. Esperava um pouquinho mais do time de Bacaxá. E no confronto direto contra o Resende ganhou o Boa Vista. Isso também. Essa vai ser uma disputa boa também, nas últimas rodadas aí. Boa, vai ser boa. Interessante. Vai ser minimamente interessante. A gente falou no início do programa sobre Recopa. Eu falei para vocês que a gente voltaria a esse tema. Então vamos saber todas as informações sobre o Flamengo, que já está em Quito para esse jogo de amanhã, 9h30 da noite contra o Independente Del Valle. O rubro-negro já está em Quito, local da partida da Recopa Sul-Americana. A delegação embarcou no fim da tarde de ontem e chegou na capital equatoriana no final da noite. Só que o técnico Vitor Pereira tem problemas para o jogo contra o Independiente Del Valle. Ele não poderá contar com Léo Pereira, Felipe Luiz e Gerson, com dores no tornozelo direito. Vidal deve ganhar a vaga do Coringa. Além deles, Marinho sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Resende e também está fora. O que eu estou a fazer é encontrar uma solução para o lado esquerdo, entende? Porque com o Filipe lesionado só temos o Ayrton. O Ayrton não pode andar a fazer os jogos todos porque também está a corre risco de lesão, não é? Anda ali com um problemazinho e eu ando ali a esticar a corda. Portanto, temos que arranjar a solução. O Independiente Del Valle é um adversário que entrou na história do Flamengo recentemente. O primeiro confronto entre essas equipes aconteceu em 2020, justamente na decisão da Recopa daquele ano. Até aqui foram apenas 4 jogos, entre eles com 2 vitórias do Fla, 1 empate e 1 vitória dos equatorianos. Depois de perder a Supercopa e não conseguir chegar à final do Mundial de Clubes, a Recopa se tornou uma prioridade ainda maior para o Flamengo. A pressão em cima de Vitor Pereira já é grande. E somente um título é capaz de amenizar a situação do português à frente do time carioca. Eu acho que esse final
só o título é capaz de amenizar, né? Não tem outro jeito, é ganhar ou ganhar. Depois desse início de ano, o Flamengo precisa vencer partidas decisivas, né? Eu até conversei com o Gabigol na saída de campo contra o Volta Redonda e ele falou sobre isso. A gente entende que tem os clássicos, que tem a sua importância, mas no momento a gente precisa se provar nos jogos decisivos, porque o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, perdeu o Mundial com uma campanha que ninguém esperava. Se perdesse para o Real Madrid, beleza, estava na conta. Mas para o Al Hilal muita gente não esperava, todo mundo não esperava, né, para falar a verdade. E agora precisa se provar nesse tipo de partida, partidas decisivas. E aí fica a grande questão para o Vitor Pereira, né? Contra o Volta Redonda, ele montou um time com 3 volantes porque queria ter mais consistência defensiva, já que o time vinha levando muitos gols, então entrou com o Thiago Maia, com o Vidal e com o Gerson, mas o Gerson acabou se machucando. Então agora ele perde um volante. E aí o Everton Ribeiro, nessa própria partida contra o Volta Redonda, que foi o último teste antes da Recopa, entrou muito bem, provou que é muito difícil ele ficar fora do time. Então fica a grande questão, se ele volta com o Everton Ribeiro à equipe e mantém os 2 volantes, o Thiago Maia e o Vidal, que são os 2 que estão disponíveis e já vem jogando no time titular, ou se ele promove a entrada do Pulgar como titular, que é outro volante que tem no elenco, e deixa o Everton Ribeiro no banco. Aí não, aí se ele fizer isso aí, pelo amor de Deus, ô Vitor Pereira, nada de 3 volantes, meu amigo. O time melhorou lá em Volta Redonda quando você colocou o time pra frente. E aí, João Lídio? Na altitude? Não, tô contigo, não tem como botar o Pulgar, até porque o Mundial advoga contra o Pulgar. Ele entrou muito mal naquele jogo, cara. Muito mal. Mas contra o Al Hilal, que era o jogo para ele ter uma oportunidade de mostrar, ó, tô por aqui, hein, pode contar comigo. O Vidal ainda não foi o Vidal que eu esperava que seria. Pegou? Tipo, eu acho que era um cara, Bayern de Munique, né? De Milão. Esperava que ia tomar conta da posição, ia ser difícil tirar o cara do time. Quando ele chegou, o menino João Gomes chegou e falou, Vidal, segura, tô jogando mais bola que você. Depois o Thiago Maia também jogando muito bem, ele não tinha como entrar. No início do ano eu pensei, agora vai. Aí chegou o Gerson, um valor astronômico, é difícil também. É aquela história, dinheiro não escala jogador, eu sei que não escala. Mas é difícil você chegar e pegar todo o dinheiro que você investiu ali no Gerson e falar, espera aí, irmão. É complicado, naturalmente ele vai entrar na fila primeiro. Eu não ia inventar. Para esse jogo, Vidal, Thiago Maia, não inventa. E outra coisa, Dorilho, não mexe nos 4 da frente. Quer mexer? É de cá para trás. Os 4 da frente não dá para mexer com Everton, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Não dá, cara. É o famoso menos é mais. E menos é mais, que sempre é ótimo, inclusive no Carnaval. Eu concordo com isso, mas eu não duvido do Vitor Pereira. É mais ou com não, com os dois, com os dois. Menos é mais também, mas eu não duvido do Vitor Pereira chegar lá na altitude e botar um time mais conservador. Eu não 3 volantes. Cega ele aí, obrigado. Cadê? Vai, cega, vovó, cega. Cega ele. Cadê o tambor? Cadê o tambor? Cega, pelo amor de Deus. Aí, ó, o tambor. Agora sim, agora vai, cega. Nada de 3 volantes, Vitor Pereira, nada disso. Time pra frente, pelo amor de Deus, Vitor Pereira. Por favor, faz esse favor pra torcida rubro-negra, tá bom? Olha, pessoal, agora a gente vai ver uma reportagem muito bacana sobre a relação entre samba e futebol com o nosso Mike Azalski, o nosso João Vidal. Fala, Vidal! Futebol e carnaval. 2 paixões nacionais que têm muita relação entre si. Carnaval e o futebol são 2 paixões aí de muitos e muitos anos aí no coração, nos corações de todos os brasileiros. A bola é o pandeiro do futebol e o pandeiro é a bola do samba. Então tem tudo a ver. Os estádios brasileiros podem provar. Grandes sambas que ficaram marcados na história dos desfiles das escolas de samba viraram cantos de incentivo ao time do coração. Mas essa conexão não para por aí. Ídolos do mundo da bola já tiveram uma avenida inteira rendendo homenagens. É a consagração do asfalto a quem fez história nos gramados. O pentacampeão mundial e ídolo corintiano Ronaldo Fenômeno teve 2 vezes essa sensação. Em 2003, pela Tradição, Escola de Samba Carioca, e em 2014, pela Gaviões da Fiel Torcida. Zico também foi reverenciado. A Imperatriz Leopoldinense
coroou o Galinho de Quintino. Já que falamos em coroação, a Rainha Marta não poderia ficar de fora, né? A Inocentes de Belford Roxo, a agremiação da Série Ouro do Rio de Janeiro, se curvou à melhor jogadora do mundo. Vou te contar que foi assim uma coisa que eu não esperava, né? Porque a gente vê homenageados através do carnaval, uma das nossas paixões no nosso país. Pessoas assim, tipo, né, que tem uma história rica, né? Não na idade que eu tenho. Então, assim, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de levar minha família. Pois bem, essa relação mexe tanto com o nosso povo que fica marcada para sempre na memória. É a Marta, é a deusa, a defesa aos seus pés, é bola de ouro, é gente da gente, o brilho inocente da camisa 10. Segura, carnaval, pessoal! Já no clima do carnaval, vimos ali a Pia. Como é que pronuncia o sobrenome dela? Sandhag, né? Sandhag. Que é a treinadora da seleção brasileira. Sueca, né? A sueca. Só letra aí pra mim agora. É mais fácil soletrar do que falar, eu acho. Eu acho que não, cara. Eu acho que é. Que isso? S-U-N-D, né? Aí tem um H. H-A-G-E? Eu acho que é Talvez isso aí. Tem uma bolinha em cima da letra, não? A produção já me confirmou, isso, isso né? mesmo. Parabéns, E, inclusive, outra coisa que a produção me confirma. Rainha Marta ontem aniversariou. Olha aí. Fez 37 anos. Fiz aqui o nosso registro de parabéns para a rainha do futebol. Essa aí também é braba. E é muito legal, né? Essa matéria feita pelo João Vidal, que foi muito bem feita, muito bem produzida. Carnaval, samba, futebol, tem tudo a ver, não tem jeito. Não dá para tirar, né, cara? Tudo a ver, e ontem a gente viu espetáculos, não só ontem, né, como também anteontem e na sexta-feira na Série Ouro, todas as escolas dando um show. E, assim, muitos, tanto a Marta, a gente vê constantemente jogadores e jogadores sendo homenageados. E é muito legal ver esse reconhecimento de quem fez muito pelo esporte nas avenidas, porque são coisas que se confundem aqui no Rio de Janeiro. Muitas escolas têm até identificações com alguns clubes, muitos ligam o Vasco à União da Tijuca por conta daquele samba. Enfim, é muito bacana ver isso tudo. E eu quero saber se você vai estar na Sapucaí, porque você é um cara, uma celebridade. Se você vai estar no camarote das celebridades como... Vou nada, meu amigo. Meu camarote vai ser da minha casa. Mas vai ver o desfile? Vou, com certeza. Vou ver deitadinho. Vou nem tomar o together. Eu tô esperando o convite do João pro camarote, porque ele manda e desmanda lá, né? Inclusive, rapaziada, não, quem quiser ingresso do camarote, vai no Instagram do João Lidton. @João Lidton, manda um direct pra ele. Os primeiros 30. Mas tem que ser rápido. Vai lá. E tem que seguir também. Não adianta só pedir, não. Tem que seguir e aí tu pede, que aí ele vai desenrolar pra você. Tá certo? Pode ser, João? De bloco de carnaval a gente consegue. Paga até a gelada, mas agora camarote não tá dando, não. Maneiro demais essa matéria, né? Até porque, como o Dorileu falou, Vasco tem essa ligação com o União da Tijuca. Sim. Um abraço até pro mestre Casagrande, vascaíno. Gente boa demais lá da bateria. A Rocinha fez o Fluminense, falou do Fluminense no centenário do clube. Tem a Botafogo Samba, né? Clube que esse ano, inclusive, o nosso João Vidal, está concorrendo com o samba. A gente está na torcida para que o Botafogo possa subir e poder desfilar na Marquês de Sapucaí. Diz ele que é uma das favoritas para subir para a Série Ouro. Pois então a gente fica sempre... não existe... não tem como a gente fugir dessa ligação do futebol com o samba. Cara, ontem a gente viu o Júnior na Mangueira, o Edmundo várias vezes no Salgueiro. O Maradona já pisou aqui. Aquele vídeo do Maradona emblemático, ele já pisou aqui na avenida, porque o carnaval faz isso mesmo com a gente, une o futebol, é bacana demais. É muito legal. Fica à vontade, quem quiser mandar um convite pra gente, pode mandar, tá bom? A gente não vai reclamar, a gente vai estar lá, pode ficar à vontade. Faz o jabazinho, faz. Fica à vontade, né? Manda lá, ó. Além do João, tem outras opções também, então a galera que quiser mandar pra gente, pode mandar, que a gente tá aí. A gente vai. Aí. Se chamar, a gente vai. Se chamar, vai. O problema é chamar. Chegou o convite, a gente vai. E já de antemão, parabenizar toda a equipe da Band de Folia, que fez uma cobertura fantástica da Série Ouro. Chegou a emocionar a gente, principalmente as pessoas que não estão habituadas a acompanhar quando vê um espetáculo daquele. Legal. Muito bem feito. Então, parabéns a todos os envolvidos. Foi show de bola. Imagino que tenha agradado a todos, não só aqueles que assistiram também desde o início até o final. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta aqui na tela da Band.
De volta aqui na tela da Band com os donos da Bola Rio e aproveitando esse clima de carnaval, esse clima de samba, futebol, essa junção, essa união, teve aí jogador que também deu uma curtidinha, viu? Coloca na tela aí pra gente. O Fred vai te pegar, o Fred vai te pegar, vai te pegar. Canta a torcida apaixonada, o grito que vem da arquibancada. Obrigado aí pelo carinho, pela homenagem. Pô, o samba ficou maravilhoso, mas eu quero agradecer de verdade, dizer que a camisa ficou maravilhosa, a arte ficou linda. Bloco Magna Tricolor, obrigado, Deus abençoe todos vocês, boas festas aí e tamo junto sempre. Homenagem bonita, justa. Olha aí, tamanho. Agora tá me sentindo até no Matrix, tá ligado? Mas acho que o Fred já pegou, né? Já pegou muito, que como a torcida canta, né? Que vai te pegar, já pegou muito. Né? Já. Certamente. Calma aí, Jonito, calma aí, Jonito. No carnaval, então, que já deve ter acontecido. Mas ele agora é um cara, né, com a família, certinho e tal. E a torcida do Fluminense deve estar até com saudade de ir ao Maracanã para cantar O Fred Vai Te Pegar, né, com cara? certeza. Porque, e vou falar, sempre a gente levanta essa discussão. Eu sei que o Dorileu pensa diferente de mim, mas o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. Eu concordo contigo. Eu concordo com você. Mas vem cá, não é que eu pense diferente. Não, só dele falar, não vem cá, ele já tá meio que já... Com todo respeito, né? Mas vai lá, defenda seu ponto. É porque eu entendo que o Fred é o maior ídolo da história recente do Fluminense. Mas pra quem é um pouco mais velho, eu considero o Castilho talvez o maior ídolo. Então é um debate que colocam os dois ali. Pra uma galera mais antiga, talvez seja o Castilho. Pra uma galera mais nova, talvez seja o Fred. Eu vi o Fred e não vi o Castilho. Então pra mim também é o Fred. Então, só que eu entendo o argumento de quem fala que é o Castilho, porque... Entendi, então você mudou de opinião depois da quero fazer a média com os dois lados, Castilho. Só tô lembrando de um grande ídolo que o Fluminense teve. Falando de atacante, mas esse ainda não é ídolo do Fluminense, mas pode vir a ser, John Kennedy, que está emprestado à Ferroviária, vice-artilheiro do Campeonato Paulista, a gente vai ver alguns gols dele aí, despertou o interesse do futebol dos Estados Unidos. Chicago Fire fez uma proposta de em torno de 15 milhões de reais ao John Kennedy. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o John Kennedy, quando saiu do Fluminense, estava em baixa, e isso todo mundo concorda. Agora ele, voltou aos holofotes e está fazendo um belo de um Campeonato Paulista. Será que agora é o momento de vender de imediato ou de incorporá-lo ao elenco atual, sendo que você já tem o Alan, tem o Marrone, que pode fazer a função de centroavante também, além, é claro, do Germancano, que esse aí não precisa falar nada. Mas se você é o Mário Bittencourt, você tá lá, chegou na tua mesa, tem lá a proposta do Chicago Fire, o que você faz? Ele volta pro Fluminense ou vai pro futebol dos Estados Unidos? Olha, não é uma decisão simples de tomar, até porque o John Kennedy, no ano passado, assim que o Diniz chegou, o Diniz gosta bastante dele, queria contar com ele no elenco, mas os atos extracampo do John Kennedy fizeram com que ele se afastasse do time principal do Fluminense. Por isso que ele foi para a Ferroviária, inclusive. Só que ele ainda tem 20 anos. Está sendo o artilheiro do Campeonato Paulista, 6 gols já. E é um jogador que já deu entrevistas falando que essa ida para a Ferroviária fez ele repensar a carreira dele. E o Fluminense, assim, apesar do Alan já ter entrado em alguns momentos, feito até gol, ele não tem correspondido tanto assim, até porque o Cano não dá muito espaço também. Mas, e um outro fator, a proposta pelo John Kennedy gira em torno de 15 milhões, mas o Fluminense só ficaria com 40% desse valor. Então eu acho um valor baixo para um atacante que está sendo artilheiro do Campeonato Paulista, que tem 20 anos, que tem o carimbo de ser uma joia de Xerém, isso conta muito na hora de você poder pechinchar o valor de uma venda. Então eu se fosse o Mário Bittencourt, apesar de ser uma decisão difícil, eu traria o John Kennedy de novo, incorporaria ao elenco, mas isso também depende de uma conversa com o Fernando Diniz, porque é ele que vai... E ele entende muito esse tipo de jogador, né? É um cara que é um psicólogo, além de ser um treinador. Então o Fernando Diniz conhece bem o John Kennedy. Eu acho que a decisão de vender ou não vai passar muito por uma conversa do Mário com o Diniz, falando, Diniz, você acha que a gente tem como aproveitá-lo? Ele vai voltar a dar problema? Não? Então beleza, vamos aproveitá-lo. Ou então,
Não, já deu, já esgotamos nossas fichas com o John Kennedy, é a melhor proposta que a gente vai ter e vamos vender. Mas respondendo, não venderia. Traria de volta e botaria ali para compor elenco, para ajudar quando o Germancano não pudesse estar disponível. Você falou sobre o Campeonato Paulista, ele era o artilheiro até ontem. Ah, é? Aí o Roger Guedes fez 2 ontem, quando a gente fez 3-0 no Mirassol. E aí ele passou o John Kennedy. E aí, Lidton? Então, cara, vamos lá. Se você chegar para mim e falar assim, eu preciso vender, o Mário vira pra gente e fala assim, preciso vender para não ter que vender o André, por exemplo. Pô, beleza. Aí você vende o John Kennedy. Se a matemática precisa de uma graninha e precisa tirar de algum lugar para não mexer no André, mas eu peguei o André como exemplo, tá? Porque ele é um dos pilares e tá todo mundo de olho nele na Europa. Recentemente o Mário falou que garante que o Fluminense vai manter o André até o final do ano, que eu acho muito difícil, mas se ele falou, eu acredito no Mário. Então, beleza, aí você vende John Kennedy. Do contrário, não venderia, primeiro pelo fator que o Dorileu falou, são só 20 anos. É um baita ativo do clube. Tá numa vitrine muito importante do futebol nacional, que é o Campeonato Paulista. Não é um campeonato fácil, não. É um dos mais difíceis. O nosso aqui também é muito difícil e o de São Paulo também. E outra coisa, fazer um questionamento para os amigos. Marrone e o Alan, só que é o Alan de agora, tá? Não é o Alan da primeira passagem, de 2009, não. Já entregaram um pouco que o John Kennedy entregou com a camisa do Fluminense? Porque o John Kennedy jogou pouco no Fluminense, jogou, mas ele metia gol no Flamengo. A torcida do Fluminense se amarra porque ele tem esse estigma mesmo de Carrasco, desde a base. Desde a base. Ele entregou muito mais do que o Marrone já entregou ao Fluminense, cara. E assim, o Marrone eu espero muito dele, tá? Porque ele começou muito bem no Vasco, foi pro Galo, não estourou. No Fluminense também não tá correspondendo. Não venderia, cara, de verdade. Só se fosse para segurar um dos grandes do elenco, um Ganso, um André, enfim. Eu lembro de uma entrevista do John Kennedy, depois do jogo da base, que ele falou que gostava de fazer gol no Flamengo. Aí. E ele, desde cedo, ele tinha essa alcunha, né? E é engraçada a comemoração dele, que é o urso, né? Que ele vai assim. Como é que é? É o urso aqui, ó. Aproveitando o carnaval aqui, ó. Ele tava de Pantera mais cedo na bandeira. Foi Pantera, agora o urso. Entendi. É carnaval, né? O clima carnavalesco, é isso aí. E outro jogador do Fluminense que pode estar de saída, esse provavelmente, é o Calegari, que também interessa lá o futebol dos Estados Unidos. E aí, quando eu li essa notícia, que, se eu não me engano, foi do Vitor Lesso, nosso companheiro lá da Rádio Globo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, o pênalti influenciou. Não acho que o pênalti tenha sido preponderante, fundamental para ele sair do Fluminense, mas acho que antecipou um pouco uma possível saída dele do Fluminense. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo, mas voltando, fazendo um retorno lá para o início da temporada. Eu não esperava ver o Calegari como lateral esquerdo titular do Fluminense no início do ano. Ainda mais com a chegada do Jorge e até do Guga. Eu achei até que o Diniz pudesse botar o Guga na esquerda e não o Calegari. Sim. Ele começou com o Calegari. O Calegari começou bem, correspondendo. Mas depois desse pênalti aí, parece que desandou, né? Ele não foi mais titular do Fluminense. Não. Aí tentou o Jorge, tentou o Guga na esquerda e o Calegari nem entrou mais. Então, eu acho que depois disso, realmente foi um fator assim, determinante para que ele perdesse espaço no time. E a gente lembra que o Calegari, na verdade, não é lateral, né? Ele é volante de origem. Muita gente até falou, agora com a chegada do Jorge, do Guga, pode ser que o Calegari seja aproveitado na posição dele de origem. Mas isso também não vai acontecer porque o Fluminense tem muitas opções ali. Então, acho que o Calegari, nesse momento, perdendo espaço, muito por conta do pênalti, acaba sendo interessante até para ele sair um pouco do Fluminense, é um negócio por empréstimo, então quem sabe daqui a um tempo retornar mais experiente, depois de passando um pouco esse bafafá do pênalti, ele possa voltar a render com a camisa tricolor. E aí, Lidton? Me lembrou muito a história do Biel, você lembra dele? Lembro. Atacante? Lembro. Ele perde um gol contra o Olímpia, pode ser, do Paraguai. Na pré-Libertadores. Torcida do Fluminense fica revoltada com o cara, ele não consegue mais entrar em campo sem ser vaiado. E esse pênalti, depois desse pênalti perdido contra o Botafogo, ele também não teve paz para jogar, não. A torcida já estava pegando no pé do cara. Como o Dorileu falou, empréstimo vai fazer super bem para ele jogar um aninho. Morar nos Estados Unidos, tá bom, né? Tá bom, eu acho que vale a pena. Tá bom demais. Para ele vai ser bom, para o Fluminense vai ser bom, para a torcida também dar uma descansada, deixa o cara. E pode ser que ele volte com mais musculatura para poder ser útil ao clube. É um jogador interessante, que joga polivalente, joga em várias posições. Pode ser interessante. Me lembro o Biel. O Biel, inclusive, saiu vendido para o Grêmio. Foi empréstimo. Não, foi empréstimo pro Grêmio e depois foi vendido pro Bahia. Depois foi vendido pro Bahia, exato. O empréstimo, a mesma coisa do Calegari. E assim, o City veio com dinheiro forte para tirar ele. Sim. Ou seja, o Fluminense conseguiu fazer de alguém que era vaiado
uma negociação em que ele lucrou. E pode ser que eu faça o mesmo com o Calegari. Se eu não me engano, foi a contratação do Biel, foi a contratação mais cara da história do Bahia. Então, só para ter um paralelo. Mudando o tema, saindo do Flu, indo para o Vasco, tem jogador também que pode estar retornando. Quer dizer, que está retornando para o Brasil, isso é certo. Mas eu não acredito que ele volte para o Vasco, infelizmente, porque eu gostaria muito de ver o Andrei mais uma vez vestindo a camisa do Vasco, mas não deu certo a situação dele lá no Chelsea nesse primeiro momento. Então, o Chelsea aceitou emprestá-lo até o final da temporada, podendo chamá-lo em algum outro momento também, mas parece que ele está encaminhado com o Palmeiras. Não era o momento do Vasco tentar uma forcinha, chegar no Chelsea e falar, pô... Aí eu faço até as palavras do Litton que ele falou lá na rádio. Pô, Chelsea, eu acabei de te vender o garoto, pô. Devolve ele pra gente, pelo menos essa temporada. Eu sei que tem a questão da pontuação pra ele ser inscrito, mas podia tentar costurar de alguma forma. Óbvio que se não der legalmente, aí é uma outra história. Mas eu acho que valeria a tentativa. Tem a questão da pontuação que você falou, pra mim é fundamental, né? Sim. Que o Andrei jogando a Libertadores consegue uma pontuação mais rápido para poder ter a autorização, a liberação para jogar pelo Chelsea. Mas hoje eu já li que o Palmeiras talvez não... Se o Andrei vier pro Palmeiras, talvez ele não possa disputar um Mundial Sub-20. Isso aí. E aí isso já se torna desinteressante pro jogador e pro Chelsea. Então tá numa de bota casaco, tira casaco, o avião do Andrei tá assim, ó, desce, segue bola de novo, aí volta. Não, e o Palmeiras também não gostaria de liberar o jogador, porque a competição é longa, ela vai de maio, no meio de maio até o meio de junho, e é na Indonésia. Sim. Então você vai perder o jogador no momento chave do calendário brasileiro ali por junho, tá começando umas fases agudas de grupo que você tem que definir de Libertadores. E isso pode pesar a favor do Vasco, então, torcida do Vasco, fé no Mundial Sub-20. Eu também, eu tô, agora que vocês falaram isso aí, eu tô confiante. Chega lá o Paulo Brax, ó. Chelsea. Não, libero, pô. Claro que eu libero. Tudo certo. Mundial? 2 meses? Quanto? 2 meses? Não, tá bom, pode mandar. jogar, Manda que eu libero. Valeu. Resolvido. Mas eu vi um questionamento de um amigo vascaíno que até falou, assim, era quase unanimidade, né, que o Andrei seria um ótimo reforço pro Vasco, esse retorno dele. Mas ele falou, olha, mas se vier para sair no meio do ano, vai acabar deixando de novo aquela falta que ele deixou no início do ano, e o Vasco tá um elenco ainda em formação, aí pode de repente tirar a vaga de alguém que vai estar se desenvolvendo nesse período e que possa ficar depois no Vasco, então é uma questão que vale pôr na balança também. Eu traria o Andrei de qualquer forma. É tudo fechado. Mas assim, é uma questão que vale debater. Talvez o Andrei vir jogar com o Jair até o meio do ano e depois sai. E aí, o Vasco não desenvolveu ninguém nesse período para ocupar a posição dele? Tem jogado o De Luca, né? O Andrei pode vir. Quem chegou no Vasco foi o zagueiro Capasso. Demorou para anunciar o Capasso, ele já tinha ido ao Maracanã. A gente tem aí a imagem dele. O Vasco acerta a contratação do zagueiro Manuel Capasso, era do Atlético Tucumã. Acho que é um bom reforço, principalmente para esse setor que o Vasco tem. E tem também um videozinho do Capasso. Vamos ouvi-lo falando pela primeira vez como jogador cruzmaltino. Bienvenido, hermanito. Qual é, hermano? Bem-vindo aí, tá? Pro nosso Vascão. Você não sabe o que te espera lá em São Januário. Caldeirão fervendo. Tamo junto. E aí, hermano, seja bem-vindo, hein? Tua posição aqui no Vasco tem história. E aí, garotinho? Bem-vindo, garotinho. Bienvenido, hermano. Es muy lindo que estés acá y un argentino más. La verdad que estoy muy feliz, es un equipo muy grande aquí en Brasil y ya lo sabía, así que bueno, con mucha expectativa, muy contento de haber llegado. Sí, la verdad que ya antes de llegar me mandaron muchísimos mensajes. Mi primer día acá en Brasil pude ir al Maracaná y vi a la hinchada cómo alentó el equipo, la verdad impresionante, así que bueno, sé que nos vamos a llevar muy bien. Y las canciones, cómo alentaron cuando revoleaban las remeras, la verdad impresionante, un ambiente imponente y que motiva mucho para tener ganas de jugar. Bueno, para los que no me conocen, tengo 26 años, soy un jugador argentino, juego defensor central, trato de ser muy aguerrido, estar muy concentrado, le pongo todo de mí a lo que hago, así que bueno, esa es un poquito mi presentación. Bueno, muchísimas gracias por cómo me recibieron
Como dije recién, voy a dar todo de mí, así que con esa entrega y el apoyo de ellos y todo el grupo, espero que podamos tener un gran año. Tá aí Manuel Capasso. Eu acho que é um zagueiro que chega, óbvio, para agregar, mas por que não chegar para ser titular? Você acha que hoje ele teria vaga? A briga dele vai ser principalmente com o Robson Bambu, né? Hoje com o Miranda, né? Hoje com o Miranda, né? O Bambu não tá jogando porque ele tá lesionado, né? Lesionou, né, o Bambu? Teórico, Carnaval, você ia falar isso? Carnaval? Você ia falar isso mesmo? Ai, meu Deus, essa não teve como Inclusive, deixar passar. carnaval na boa. Ô, Vasco. Nosso estagiário também merece folia, né? Deixou para domingo de carnaval anunciar o Capasso, que já tá há mó tempão aí, cara. Exatamente. Todo mundo sabia que ele ia vir pro Vasco. Essa novela começou no ano passado, lembra? Nossa, Final aí, do ano a gente aí falava imagina aqui. o cara ligando pro estagiário, tem que subir o post lá do Capasso. Cara, pô, tô no meio do bloco, cara. Mas sensacional o anúncio. Muito legal. Muito bom. Começando com o gol do nosso... Marcelo Adnet. Marcelo Adnet. Desfilou no Rio, em São Paulo e participou do anúncio do Vasco. Tá aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui na tela da Band com mais dos donos da bola. Agora é hora do intervalo, então você, corre lá rapidinho, banheiro, cozinha rapidinho, que daqui a pouco a gente tá de volta aqui na tela da Band. Sai daí não. De volta na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Você já foi lá, já se inscreveu, já deu o seu like na nossa live? Então faça isso, viu? Dá essa moral pra gente. Vamos agora de Botafogo, porque o Felipe Sampaio felizmente está recuperado. O Botafogo fez um post aí, o atleta finalizou a bateria de exames e recebeu alta hospitalar na manhã de domingo, ou seja, ontem. Sampaio se reapresentará na próxima terça-feira, amanhã, para a reavaliação dos médicos do clube e o zagueiro não estará disponível para o jogo diante do Flamengo. Pelo menos ele está bem, está recuperado. Isso é o mais importante, né, Dorileu? Com certeza, ali no estádio gerou uma apreensão muito grande, né? Eu tive a oportunidade de estar lá. Até a torcida, os jogadores em campo, a comissão técnica, foi um clima de apreensão muito grande, principalmente por conta dos episódios que a gente já viu acontecer no Brasil. Então todo mundo ficou muito nervoso, ficou mais tranquilo quando a gente viu ele caminhando ali em direção à ambulância, apesar de ter acontecido isso aí, ele saiu caminhando, então a gente viu que era algo mais tranquilo, mas que bom que ele está recuperado. A gente já imaginava que ele não teria condições de jogar sábado contra o Flamengo, né, por conta desse problema de saúde. E aí o Botafogo tem um problema na defesa, porque o Adrielson foi expulso, o Sampaio não vai poder jogar, mas o Segovia volta a estar disponível. Então a questão é, quem vai ser o companheiro do Cuesta? Será que o Carli, que voltou a jogar depois de muito tempo e voltou bem contra o Vasco, ou o Segovia deslocando talvez o Cuesta para o lado direito da zaga? É uma formação nova na defesa do Botafogo para sábado, com o Rafael também de fora, né? Então vai ter que mudar a lateral, o zagueiro pela direita e o Marçal talvez volte na esquerda. Vai ser uma defesa diferente para o jogo no Mané Garrincha. Mas que bom que o Felipe Sampaio está de volta, que ele possa voltar a estar em campo, treinando e jogando, que é o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. É isso aí, a gente fica aqui na torcida. Ontem também nós tivemos um tal de Paris Saint-Germain em campo. A gente vai rodar os gols aqui do jogo contra o Lille. O PSG venceu por 4-3, inclusive esse gol do Mbappé é uma coisa de maluco. Olha isso, cara. Pô, o cara tá de brincadeira, mano. Ele canetou o cara dentro da pequena área, cara, praticamente. é habilidade com força física, né? Isso. Porque além de dar a caneta, ele ganha no corpo dos dois e passa no meio dos dois. Essa passada no meio dos dois lembrou até o Adriano em cima de um gol do Botafogo que ele faz no estádio Newton Santos pela força, mas tem a técnica absurda, impressionante. O Mbappé, o que ele fez na Copa e segue fazendo é um nível diferente, absurdo. né? Ele é fora da curva total. O segundo gol aí do Neymar, aí o Lille até fez uma gracinha, mas no final das contas não deu. Mas esse PSG também muito irregular, né? Muito inconstante. Ganha uma, perde outra, empata. Acabou de vir da derrota na Champions também pro Bayern. E nesse jogo aí, vocês vão ver daqui a pouquinho também, tivemos mais uma lesão do Neymar, mais uma lesão no tornozelo. Ele até faz uma postagem dizendo again and again, que significa de novo e de novo, uma carinha de triste. E a imagem, ela é um pouco também, ela é forte, porque é uma lesão que você vê, dá para você ver exatamente o momento em que ele vira um pouco tornozelo. Então, a gente, óbvio, deseja toda a recuperação do mundo ao Neymar, que ele consiga voltar a jogar em alto nível. O próprio Mbappé comenta a publicação, dizendo para ele continuar sendo forte, seguir sendo forte, porque é uma coisa que atrapalha muito a carreira dele, né? Atrapalha demais, e isso não é por acaso, né, Flávio? O Neymar apanha muito no campeonato francês, até pelo estilo de jogo dele também, não condenando o estilo de jogo, não é isso de forma nenhuma. Ele tem que jogar da forma que ele sabe jogar, com a bola no pé, retendo mesmo, com muito drible e tal.
Mas isso, querendo ou não, atrai muito a marcação. O Mbappé é um estilo mais rápido, mais vertical. Aí é lesão. Aí é lesão. Vamos ver a imagem. Por agora nem parece que é uma coisa muito... Ó, olha aí o tornozelo dele. Pô, Benjamin André, né, que é o jogador que faz essa falta. Olha o tornozelo dele. Pô, Mas você achou que foi maldade ali no lance? Não, a questão não é maldade, a questão é que tem que ser aplicada. Tem que ser aplicada a regra ali, ele tem que ser expulso. Olha o tornozelo, sim. Ai, machucou. Ele deu azar também, cara, porque ele finca o pé no chão na hora. Ó. Aí, e a pancada na perna é logo antes dele pisar no chão. Isso que faz ele pisar de forma errada. Pô, é forte mesmo. Sim, a gente fica na torcida pela recuperação do Neymar, o frame foto, da... né? Cara, isso dói demais. Nossa senhora, você tá doido. Por muito menos a gente sai de casa passando produto com gelo, fica 4, 5 dias sem conseguir andar direito. Imagina ele. E aí talvez já preocupe pro jogo de volta da Champions, né? E aí que tá, né? Num momento desse, um momento importante da temporada, um jogo absolutamente difícil, a produção me confirma aqui, o PSG não acredita que ele estará apto para jogar contra o Bayern. Então, assim, é uma perda muito grande e em meio a notícias de que ele poderia estar saindo do PSG para ir para o Chelsea, ou seja, a situação do Neymar, principalmente depois da Copa, ela não está como estava antes da Copa, por exemplo, né? E além disso, o PSG já tinha uma missão muito difícil, né? Jogar contra o Bayern na Alemanha, tendo que vencer. Naturalmente já seria difícil. Já seria muito complicado. E o PSG não vive um momento bom, como você disse, instável demais. O Neymar talvez fosse, não o grande, porque tem o Messi também, o Mbappé, mas era uma das estrelas que, num lance ali, num momento, consegue decidir uma partida, apesar do conjunto não estar dando certo. É isso aí, meus amigos. Um abraço, viu? Valeu, irmão. Foi um prazer. Tamo junto. Prazer foi meu. Prazer, meu amigo. Abração. Temos 30 segundos, 40 segundos. Para falar da meia do Livingston. Qual é? Hoje é do Minion? Hoje é do Minion, homenagem ao Minion. Mas no bloco você não vai com essa meia? Porque no bloco eu já tô com roupas bem carnavalescas, né? Ele vai direto. Ele vai sair daqui, a blusa que ele veio por baixo, já vai ajudar e vai direto. Qual é a boa do bloco hoje? Pô, cara, hoje tem Exagerado que tá rolando agora. Tem Sargento Pimenta, tá rolando agora também. Que Pena Amor tá rolando agora também. Ou seja, quem quiser ir pra folia, vai pra folia. Tá liberado agora. Tá liberado, mas amanhã, ó, meio-dia, na tela da Band, hein? Valeu, tchau. Bora, partiu. Vambora.